Olá, amigos, muito boa noite. É um prazer estar aqui novamente. Meu nome é Ernesto Perry. Fomos convidados pelo GECAL de Itaipuaçu para estar aqui hoje conversando, trocando ideias, trazendo informações, trazendo estudo, reflexões. Somos da Casa Coirmã, também Itaipuaçu, CF, Casa de Estudos Espíritas Fraternidade. E hoje vamos trazer um tema muito interessante, que poucas vezes nos damos a oportunidade de refletir, de ver aquilo que por trás está, que é a passagem de Jesus, quando ele fala: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, agradecemos imensamente pela oportunidade mais uma vez e faremos a harmonização, a página e a prece inicial antes de começar os estudos. Abrimos aqui uma página ao acaso. Do livro Alvorada do Reino, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, intitulada No Serviço da Luz. Não duvides que todos os perseguidores da luz são habitualmente enfermos do espírito, acomodados ao mal. Muitos trazem no peito o vulcão do ódio, exalando os fluidos comburentes do fogo devorador que lhes consome a vida. A se enovelarem pouco a pouco nas teias da loucura, quando o crime não lhes colhe a existência. Outros transportam no coração a chaga da cobiça ou da inveja, a verminar-lhes o seio, e ainda outros se abismam nos labirintos da ambição desregrada, abrindo para si mesmos a cova de dor, a que descerão para a bênção expiatória. Outros muitos sofrem no íntimo da alma a infestação do vício que os transforma em presa fácil dos empreiteiros da sombra, e quase todos padecem na própria mente o assalto da ignorância em que se jazem. Em que se fazem desavisados instrumentos soezes da miséria, da insânia, em verdadeiro flagelo público. Renteando com eles, pobres irmãos, nossos que elegeram para si próprios a condição penosa de detratores, trata-os por doentes necessitados de socorro e medicamento. Desculpa, só um minuto. Faltou ligar no computador o cabo de rede para melhor conexão, perdão. Era fundamental para a qualidade da rede. Continuando na mensagem. Conhecendo-os de perto, lembrou Jesus no monte a bem-aventurança reservada no mundo aos que exerçam o perdão e a misericórdia. E é ainda por esse motivo que, à última hora, circulando por eles nos tormentos da cruz, o Senhor recomendou-os à tolerância divina e, ao invés de aceitar-lhes injúrias e desafios, preferiu segregá-los no hospital da oração. Portanto, observa o mundo ao redor de teus passos e perceberás na desigualdade das situações a justiça divina, a expressar-lhe com a perfeição da sabedoria e do amor. E assim, meus amigos, com o coração em júbilo, que estamos aqui para mais essa apresentação. Rogamos, Deus,
que purifique nossa mente, que os bons espíritos possam assessorar-nos, intuir-nos para fazer chegar a quem necessite, ou vibrar dos ensinamentos, a paz, a luz, o equilíbrio, a serenidade, a harmonia. Agradecemos mais uma vez e que os bons espíritos mentores do GECAL, nossos próprios mentores, se façam presentes, intuindo-nos, dando-nos tranquilidade e equilíbrio para transmitir essa valiosa lição. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, vamos começar o estudo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Entendendo o cenário onde e quando ele foi proferido. Jesus, ele teve uma preocupação bastante, aliás, ele tinha essa preocupação com os seres humanos, com a dor do próximo. Então, antes dele subir ao monte para proferir as bem-aventuranças, ele se recolheu para meditar, para jejuar, procurando achar exatamente aquilo que ele deveria falar para consolar, para chegar aos anseios daqueles que necessitavam, para minimizar as dores, as aflições. Então, esse texto que nós citamos, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, ele foi citado após as bem-aventuranças, após descer do monte, quando ele estava no colóquio com seus discípulos. Entendemos que ele estava tentando estimular, olha, que povo sofredor, como eles precisam de ajuda, como eles devem ser amados, abraçados incondicionalmente. E, portanto, quando ele teceu essas palavras, ele desejava, de alguma forma, levantar o ânimo dos caídos, mas também estimular a responsabilidade dos discípulos que os acompanhavam. Conscientizá-los das responsabilidades que eles teriam, sim, porque o filho de Jesus, daqui a pouco, da encarnação material, ele sabia que estava a esvair-se. Então, ele aproveitava todos os momentos de lição para chamar-lhes a realidade de como eles seriam importantes na divulgação e no abraçar de todos os sofredores, diante dos compromissos que eles assumiram espiritualmente e deveriam dar continuidade na jornada terrestre. Isso é muito importante entender. Os discípulos, por mais que fossem cidadãos, na época, reencarnados, cidadãos simples, humildes, a maioria pescadores, eles tinham uma envergadura espiritual que até então estava adormecida, mas eles já tinham acordado na espiritualidade esse processo da multiplicação, de seguir Jesus e multiplicar a Boa Nova. Isso é legal nós falarmos, porque todos nós que aqui estamos, na jornada terrestre, temos a nossa meta, a nossa missão, o nosso planejamento, dos quais não nos lembramos na existência atual, apenas de balizares instintivos. Somos, por vezes, chamados à realidade pelos nossos protetores espirituais, quando nós desviamos do caminho. Mas uma coisa é certa, todos nós concordamos com aquele planejamento que seria o melhor para a nossa evolução. E nesse planejamento consta as nossas necessidades expiatórias para minimizar os clamores, os erros, clamorosos erros do passado, assim como nos aperfeiçoarmos intelectualmente e moralmente, assim como avançarmos o quanto pudermos. E também reparar, consertar aquilo que nós estragamos no passado. Isso não passa impune. Então, concordamos. Mas quando nós vestimos o nosso corpinho material, a nossa roupagem,
que proporciona a execução dessa evolução na matéria, é frequente nós nos desvirtuarmos e encontrarmos outras prioridades na vida. Por isso que o cabedal, que o ensinamento moral balizado e passado pelos pais na infância é tão importante. Tão importante porque eles vão proporcionar que nós venhamos a adotar modelos diferentes do passado, de um passado errante que nós tínhamos. E no caso dos discípulos, eles tiveram que fazer essas escolhas. Eles não estavam isentos. Eles estavam atuando ao lado de Jesus, que dentro do nosso conhecimento foi o espírito mais evoluído que esteve na face terrestre. Estamos no ciclo de provas e expiações. Jesus já está nos mundos celestiais. Ele é governador, estruturador do planeta Terra. E aqui veio para mostrar o que é o amor, para nos mostrar quem é Deus, nosso Pai, e para exemplificar. E aqueles que se comprometeram, foram chamados e se comprometeram a trabalhar com Ele aqui na Terra, nós podemos, a princípio, achar, não, eles têm um nivelamento espiritual muito grande e não existia risco de falirem. Claro que existe. Ao longo desses milênios, quantos não foram chamados para trabalhar na vinha do Senhor e rejeitaram, recusaram? É possível que nós mesmos. Então, essa passagem, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, que vamos explicitar um pouco mais lá na frente, ela coube diretamente aos multiplicadores daquela época, que eram os discípulos de Jesus, que foram treinados e tiveram esse compromisso, mas cabe a nós também. Por isso que é importante nós entendermos, degustarmos a ideia que Jesus quis trazer. Porque hoje os multiplicadores somos nós. Talvez não com cabedal espiritual daqueles discípulos. Porque o trabalho hoje é um trabalho muito mais formiguinha, mas a multiplicação, a soma dos esforços é fundamental. E os multiplicadores somos nós. Normalmente, os nossos mentores espirituais, protetores, nos dão uma sacudida ao longo da vida. Ou a própria vida nos dá essa sacudida através dos avisos, através das doenças, através dos sinais que nós não estamos caminhando adequadamente ou dentro daquilo que nos programamos. Então, a vida nos dá uma sacudida para que nós possamos refletir e retomar o rumo da nossa rota, vamos dizer assim. Reavivar as nossas prioridades, os nossos compromissos assumidos. Vamos passar agora essa passagem de Jesus na íntegra, antes de explicá-la, que está em Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16, e fala assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Edificada sobre um monte. Não se pode esconder. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire ou sob o alqueire, entendendo o alqueire como recipiente onde botavam os fluidos, os azeites que iluminariam, que dariam combustão para iluminar as lamparinas. Ao contrário, coloca-se no velador, acima, para que dê luz a todos que estão em casa. E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. É uma passagem que precisa ser pensada, mas ela já dá de cara uma conotação de não esconder a luz como o conhecimento e as informações adquiridas.
Não podemos egoisticamente botá-las para nós próprios ou escondê-las. Temos que colocá-las num local para que elas sejam luzes, para que elas iluminem a tantos quantos possam, num perímetro, serem beneficiados, começando no nosso lar. Mas aí vai ampliando. Continua em Mateus. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E se o sal da terra for insípido, com que se há de salgar? E se o sal da terra for insosso, como salgar? Para que ele servirá? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Continua, pois vós sois a luz do mundo. Isso é lindo. Quando fala essa afirmativa de vós sois a luz do mundo, por si só, é uma afirmação que nos chama a refletir da importância de cada um. Vamos entender todas as questões do sal insosso, sal insípido, mas essa afirmativa, vós sois a luz do mundo, todos nós somos luzes. E tal qual com a sua modelagem de luz, com a sua gradação, temos o compromisso com a vida de iluminar, de fazer, de mostrar a vida para que ela possa beneficiar a tantos quantos sejam atingidos. Antes disso, vamos falar um pouquinho do sal. Fizemos uma pesquisa e o sal é, de fato, um mineral precioso e está espalhado em todo o nosso globo. Ele existe em abundância nas camadas secas, cristalizadas ou diluídas nas águas. E sabemos que a massa de água no nosso planeta é abundante. Nosso planeta é, de fato, em grande parte, água. E, em boa parte, o sal está lá presente, através dos lagos e dos mares. Então, o sal, ele é um mineral importante que está, por algum motivo, espalhado em todo o nosso globo. E exerce também uma influência importante no nosso organismo, para manter o equilíbrio. Ele é indispensável para a manutenção do bem-estar físico, porque o nosso corpo possui sais regulados pelos rins. E aí, através da transpiração, o sódio está envolvido também na contração muscular. Nada disso eu sei, né? Nada disso, isso aqui teve que ser pesquisado, e, portanto, pode ser que, eventualmente, a gente fale alguma coisa errada. Mas os rins e a transpiração são fundamentais para a regulação do nível de sal no organismo. O sódio para a contração muscular, incluindo os nossos batimentos cardíacos, nossos impulsos nervosos, na injeção das proteínas. A química nos ensina, já saindo do aspecto orgânico, e sabemos, aqueles que entendem mais da biologia, da anatomia, das funcionalidades, vão entender o quanto esse mineral é importante no organismo, mas a química também nos ensina que onde quer que encontremos, na terra ou no mar, o sal tem uma característica diferenciada, que é uma dica que pode estar por trás daquilo que Jesus trouxe. Ele é um componente estável, inalterado, em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer exposição. Então, o sal mantém, de uma forma equilibrada, as suas propriedades ricas, vamos dizer assim, e conserva essas qualidades. Portanto, nós podemos falar que ele é incorruptível. E mesmo estando em contato com outros minerais ou outros materiais, ou outros corpos materiais, quaisquer que eles sejam, ele conserva as suas propriedades. Portanto, o sal, ele mantém estável, equilibrado as suas ações
as suas propriedades. Isso é fundamental para a gente entender. Por quê? Será que Jesus, ele sugere aos seus discípulos e àqueles predecessores, como nós hoje, que sejamos que nem o sal incorruptível, equilibrado, estável, que independente das condições da vida, independente dos clamores, dos apetites, das atrações, das cobiças, das provocações, nós venhamos a preservar a nossa moral, a nossa qualidade equilibrada e estável? Isso é muito importante, porque nós, seres humanos, somos extremamente voláteis no nosso equilíbrio, na nossa energia, no nosso pensamento. E que seus discípulos, os discípulos de Jesus, eles se distinguem na esfera espiritual pelos mesmos predicados do sal no plano físico. Então, essa é uma ponderação, uma reflexão importante para nós também entendermos por que Jesus usa o sal, que era um elemento abundante na época, e Jesus tinha essa característica de utilizar tudo que estava à sua volta para aprendizado, mas ele sabia da propriedade enriquecida e estável do sal, além do paladar, que vamos falar. Percorrendo a internet, achamos, assim, numa cultura rádio-relógio, uma cultura sem importância, mas curiosidades com sal. O sal serve para limpar mau cheiro de sapatos e tênis, ele mantém as roupas com cores vivas, ele remove manchas no banheiro, no piso, nas paredes, limpa panelas, cafeteiras, tira mancha de mofos. O sal espanta formigas. Aquelas esponjas enegrecidas, elas ficam claras. Limpa adequadamente copos, móveis de madeira, tira mancha de suor das roupas, deixa objetos de metal brilhando, tira ferrugem de metal. Dá para se limpar a geladeira. Enfim, meus amigos, isso tudo numa cultura rádio-relógio que nada vai mudar nossas vidas, mostra que além daquilo que Jesus nos trouxe, e aquela informação importantíssima da estabilidade da propriedade do sal em qualquer situações, vem demonstrar nas diversas situações banais da vida o quanto ele, em contato com diversos tipos de matérias, ele ainda assim mantém as suas propriedades renovadoras, de limpeza, de força, estáveis. Mais uma questão importante, no aspecto energético, o sal é excelente na limpeza das cargas negativas. Todas as matérias, elas têm a sua capacidade, as suas propriedades, assim como nós, seres humanos, temos as nossas energias, os fluidos, assim, os fluidos vitais, assim como as plantas têm a essência, o sumo, e tudo isso macerado e retirado e incorporado a um bom condutor que é a água, pode tornar aquele elemento enriquecido e benéfico. Por isso que se tomam chás, por isso que existem a medicina tradicional dos caiçaras. Então, o sal grosso, por ser um mineral com estabilidade completa, que não perde suas propriedades, associados a um excelente condutor, que chama-se água, uma vez estando agastado, essa água, ela absorve as energias positivas e podem nos ajudar no afastamento daquilo que está nos maculando, nos deixando, dando gastura,
afastando as tristezas, afastando todas aquelas perturbações, energias recebidas por terceiros. E, vulgarmente falando, ou folcloricamente falando, a inveja, o mal-olhado, as perturbações, os maus desejos, por aí vai. E alguns poderiam contestar, mas Ernesto, isso aí é receita de Umbanda? Não, a gente está falando da química do espaço, da utilização fluídica das propriedades da matéria. Isso realmente é de grande valia e não é crendice. Isso é importante. Tanto é que Jesus aborda essa questão do sal, a integridade e estabilidade para que os seus discípulos e a nós mesmos venhamos a nos manter incorruptíveis em relação a todas as situações que somos instigados ao longo da vida. Então, essa é uma questão, outra dica energética. Em suma, Jesus, fazendo analogia com sal, ele quer que os discípulos da época e todos os que vieram depois, que são aqueles que divulgam a boa nova, os exemplos morais, a correção, o equilíbrio, através das palavras, dos atos, da ajuda e por aí vai, na esfera espiritual, tenham esse mesmo predicado e essa estabilidade que o sal tem para o plano físico. Nós já falamos sobre isso. E quando ele fala, vós sois o sal da terra, que está em Mateus 5, capítulo 5, versículo 13, na forma mais visível de entender, mais palatável, está na condição de condimento. O sal é utilizado na culinária para dar o sabor ao alimento. Mas ele deve ser utilizado de um modo balanceado. O sal utilizado de uma forma menor do que devia, ele pode deixar a comida insossa, insípida, como ele fala, sem graça. E ele utilizado de uma forma agressiva e abundante, ele vai deixar a comida salgada e, portanto, não saborosa, ruim de ser palatável. Então, Jesus está falando do balanceamento, do equilíbrio da propriedade matéria, mineral, sal, que simboliza para a gente o imperativo, a necessidade do equilíbrio das emoções que nós devemos que ter em nossas vidas. Não só para a nossa conduta, mas para beneficiar, mas para multiplicar aquilo que Jesus nos trouxe. Então, a utilização dos valores morais e intelectuais é de extrema importância para que nós venhamos a cooperar nessa multiplicação. Não se prega só pelas palavras. Notem que Jesus, ele não tinha tempo para escrever. Ele tinha um período curto na existência terrena, porque muito sacrifício foi feito pelo Espírito para se adensar a vibração do planeta e a questão da densidade perispiritual. Então, para Jesus estar entre nós, encarnado, é uma tarefa das mais difíceis, porque ele estava há pouco tempo antes nos mundos celestiais completamente etéreo. Então, ele fez um sacrifício imenso, porém, tinha um preço a pagar, porque ele não conseguiria ficar muito tempo no plano material, com as densidades, com as trevosidades, com os miasmas que tem no ambiente e por aí vai. Mal e porcamente, nós podemos fazer um paralelo com as sessões de efeitos físicos. Quando um espírito se materializa, através da sessão por um médium de efeitos físicos do ectoplasma, manipulado pelos espíritos, dando a formatação para eles aparecerem
quer de uma forma tangente ou intangente, aquele ectoplasma permite uma vida temporária. Porque não existe o fluido de uma forma abundante para tal manifestação. Então, Jesus também tinha um prazo de tolerância para dar o seu recado por palavras e por exemplos. E aqueles que estavam seguindo os discípulos já haviam o compromisso de transcrever, registrar nas escrituras, nas escritas, para ficar para a posteridade. Então, todos nós somos observados a todo momento, por encarnados e por desencarnados. Então, não há que se falar em vidas, vidas duplas, triplas. Aquilo que nós somos, nós temos que ser em qualquer lugar, dentro do centro, na nossa casa, nas ruas, com o vizinho, com o amigo, com aquele que não conhecemos. Isso é botar a luz para brilhar. Isso é ter o equilíbrio e a constância do mineral sal. Deus e Jesus só nos pedem trabalho, amor e caridade. Só isso que nos pedem. Amar o próximo como nós mesmos. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que eles nos fizessem. Sempre que fizermos ao próximo, estaremos fazendo a nós mesmos. É o efeito espelho. São as leis da vida de ação e reação e causa e efeito. Então, o sal da terra, vós sois o sal da terra, poderíamos traduzir, vós sois os trabalhadores fiéis e úteis que a lavoura precisa para multiplicar, para tornar as pessoas ricas de conhecimentos, balizares morais e intelectuais. Cada um vai fazer brilhar a tua luz, não de uma forma orgulhosa, vaidosa, mas a luz como socialização dos atributos, ajudando o planeta a evoluir, que é fundamental. Então, nós devemos nos preparar permanentemente com os estudos e aplicar esses estudos na prática, no centro, na vida, em casa, com responsabilidade, com equilíbrio e com essa constância, para não fazermos nem menos do que deveríamos, e nos comprometemos, e nem sermos xiitas, e ultrapassarmos os limites do bom senso, e, portanto, salgar demais, modificando e corrompendo aquilo que deveria ser palatável, natural e equilibrado. Os extremismos, meus amigos, em qualquer lado, em qualquer vertente, eles desequilibram, desestruturam, eles corrompem, eles inferem ou interferem nas equações harmônicas do universo e nos compromissos da vida, gerando ações e reações e causas e efeitos. Continuando. Ora, se o sal for insípido, for insosso, com que haverá de se salgar? Para nada mais prestará, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se o sal for destituído, tem Mateus também 5,13, se o sal for destituído do seu componente ativo, torna-se insosso. Exemplo, nós tínhamos uma casa em que o poço, nós somos do tempo do poço, sim, e era uma água saloba, era uma água insossa, era uma água sem graça. E eu estou falando de 40 anos atrás. E nisso eu me lembro que nós pegávamos moringas de barro, íamos na cidade vizinha, numa fonte, para enchê-la de uma água boa, rica, palatável. Então, se os discípulos do Cristo são o sal da terra, eles jamais deveriam tornar-se insípidos, insossos. Água saloba. Ou seja, jamais deveriam tornar-se corruptíveis ou contaminados pelas influências
inferiores, pelas influências exteriores, que afastam da vivência do Evangelho, que afastam da vivência daqueles compromissos assumidos. Estamos falando de balanceamento, equilíbrio, serenidade, homogeneidade. Então, esse é o nosso compromisso e responsabilidade para bem utilizar as ferramentas, os minerais, os condimentos, aquilo que nós temos à nossa mão, aquilo que nos forem concedidos. Trabalhar adequadamente, usando as ferramentas certas para as situações certas. Ou alguém tem dúvida que qualquer ferramenta de trabalho, ela pode ser utilizada como ferramenta de construção ou de destruição. Uma faca pode servir para cortar tempero, cortar mato, mas ela pode ser usada para ferir. A enxada pode ser utilizada para arar, mas ela pode ser utilizada para decepar. A foice também, para cortar o mato ou ferir alguém. Então, as ferramentas que temos disponíveis a todo o tempo da evolução da humanidade, elas devem ser também utilizadas de uma forma balanceada, equilibrada e para os fins aos quais se destinam. Por isso que a humanidade evolui gradativamente e constantemente, de uma forma intelectual, para trazer melhores condições de habitabilidade, melhor utilizar o tempo, trazer um conforto, com a pressuposição, isso é interessante, de que o conforto trazido pela tecnologia nos deixará com tempo a mais para nós bem aproveitarmos. A questão é, e a pergunta é, será que nós estamos bem aproveitando esse tempo a mais que o conforto da tecnologia está nos proporcionando, ou nós estamos utilizando nosso tempo desbalanceado e utilizando mais uma vez o equilíbrio do sal para nos afundarmos em questões cada vez mais supérfluas e não intelectuais e não morais? A internet é um exemplo disso. Ela é extremamente mal utilizada. E sim, somos extremamente afortunados, podemos afirmar, por mais uma vez sermos chamados para trabalhar na vinha do Senhor, pelas inúmeras necessidades que temos de espiar nossos erros do passado, consertar e evoluir para ascendermos, se Deus quiser um dia, o nível de Jesus. Que quando Jesus veio, ele tirou essa imagem inatingível de Deus e mostrou que é possível sim evoluir para chegarmos a esse modelo tão valoroso para a humanidade. Portanto, se nós não fizermos aquilo que nos propomos, se nós não tivermos a estabilidade e o equilíbrio do mineral sal, ao qual fomos comparados, nós seremos sim insossos, insípidos ou extremados. Todo ato extremado, ele passa a não ser um ato de amor. A não ser casos, me fugiu o termo agora, a não ser casos altruístas daqueles que, numa ação impensada, dão a vida para salvar de outros. Esse caso tem mérito, mas não é o nosso caso no dia a dia da vida. Então, nós estamos não aproveitando com esses extremos, esse desbalanceamento, perdemos inúmeras oportunidades que a vida nos dá de nos renovarmos, de consertarmos, de nos modificarmos, de evoluirmos. Portanto, estamos falando, sim, de oportunidades educativas e redentoras, porque são concedidas por Deus. A espiritualidade, que está sempre ao nosso lado, e o nível de espírito que vai estar ao nosso lado, nós que vamos balizar pelas energias dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas ações. E a espiritualidade, ela respeita o nosso livre-arbítrio, mas ela torce muito e confia muito em nós. E está sempre nos acompanhando sem desamparar, mas respeito às nossas prioridades, nossas decisões e os nossos livre-arbítrios, dentro daquilo
em que fizemos as nossas opções. Mas tenho a certeza de que frequentemente, na noite dos sonos e durante o dia, eles vão lá: Ernesto, pensa bem, vê se esse caminho é o certo, reflete. E são chamados à realidade. Mas os pensamentos dos espíritos, que é a linguagem dos espíritos, o pensamento se mistura aos nossos, e por vezes nós somos questionadores e falamos: por que não? Aquele caminho é muito tranquilo, por que não ir por esse caminho tortuoso, que tem mais adrenalina? Eu vou tentar, não vai acontecer nada comigo. Acontece. Pode acontecer. Então, ser insosso é frustrar as oportunidades de trabalho e perder as novas oportunidades que surgem. Mesmo a vida e a espiritualidade contando com a nossa boa vontade. Indo para agora, para a afirmação: pois vós sois a luz do mundo. Eu sou alguma luz do mundo. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos. Todos nós somos, cada qual na proporção da bagagem que traz espiritual, alguma luz. Quer no caráter moral, quer no intelectual, quer em ambos. Então, a luz do mundo tem essa afirmativa como uma proposta educacional, ou com a proposta de nos chamar à realidade. Não apague a sua luz, não guarde ela para você. Multiplique, não com orgulho, não com vaidade. Multiplique para ajudar o planeta a crescer, ao próximo evoluir, porque as pessoas aprendem muito com as observações e com os exemplos do próximo. Exemplos daquilo que devemos fazer e exemplos daquilo que não devemos fazer, infelizmente. Então, a própria evolução dos seres é um caminho que vai das trevas para a luz. Esse caminho, essa extremidade, percorrendo ao longo das inúmeras oportunidades de uma forma equilibrada e balanceada, fará a resultante ser a evolução, chegando nas esferas celestiais, portanto, a esfera da luz máxima. Entendendo que todos nós fomos criados por Deus perfectíveis e, portanto, os melhores atributos de Deus estão em nós, para serem desenvolvidos por nós mesmos. E para isso, nós temos que prestar atenção nos sinais da vida, nos sinais do mundo, para saber o que era oportunidade, e o que é oportunidade e o que é cilada. Porque tem muitas ciladas no caminho. Todos os atributos e qualidades produzem luz. Essa é uma afirmação. E essa luz serve não só para iluminar a nós, como aqueles que estão num perímetro. E um perímetro eletromagnético, que vão poder se beneficiar. Quando uma casa, e aí estamos falando de energia e não de luz propriamente dita, sim, uma forma de luz, faz o evangelho no lar, os espíritos relatam que um grande perímetro em volta daquela casa recebe a influência e a luz e as bênçãos espirituais. Porque somos energia. Bom, a evolução moral e intelectual, ela sempre vai se fazer pelos esforços individuais, ao qual, somados entre si, vão dar um resultado coletivo. Por isso que somos missionários. Missionários para evoluirmos individualmente e darmos a resultante, o resultado coletivo. Porque nós temos responsabilidade, sim, com a evolução do mundo. O nosso compromisso é conosco, com o nosso próximo, com o nosso próximo distante e com o planeta. E esse compromisso, poderemos resumir que é um compromisso com a vida, de nos auxiliarmos. Por isso que reencarnamos em sociedade. E devemos viver em sociedade. Para que um venha ensinar o outro
e até aquele que teoricamente é mais cru, teoricamente, sempre terá algo a ensinar. Então, sempre uns aprendem com os outros, independente do nível evolutivo. Desde que todos tenham uma relação de respeito e olhos de ver e ouvidos de ouvir. Entendam que nada é absoluto na vida, dentro de uma sequência equilibrada, reta, íntegra. Então, o nosso compromisso é de ser luz, de sermos luzes para ajudar a espargir as névoas, para promover o equilíbrio vibracional do planeta, para ajudar ao desenvolvimento o desenvolvimento, o progresso e o aperfeiçoamento da sociedade como um todo. Continua. Não se pode esconder uma cidade edificada, que está edificada sobre um monte. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 14. É importante que aqueles que mais sabem, que mais tiveram oportunidades, ou aqueles que mais aproveitaram nas inúmeras reencarnações passadas, não guardem para si a luz que detenham. Luz essa dos atributos morais ou dos atributos intelectuais ou de conhecimento. Isso tudo precisa ser compartilhado, precisa ser espalhado. Isso é dar fluidez num ciclo de retroalimentação, de feedback da energia. A energia tem que correr ao mundo. Nós não podemos guardar energia só para nós como se fôssemos baterias herméticas e eternas. Não somos. Nós temos que dar essa carga energética, essas benesses, essas luzes que temos, para fazer com que o mundo circule e elas retornem para nós. E tudo retorne para a vida e retorne ao próximo, até que uma carga maior chegue àqueles que mais necessitam. Todas as conquistas grandiosas, e só nós na espiritualidade saberemos o quanto de esforço nós praticamos nas existências, ou quanto erros nós tivemos, ou quantos arrependimentos, mas tudo o resultante são conquistas, elas não podem ser escondidas para a gente. Humildemente, elas devem ser colocadas para a vida. Tudo que aprendemos, de fato, tudo que aprendemos com amor, é incorporado ao nosso espírito. Portanto, qualidades e propriedades intelectuais do espírito. Tudo que aprendemos, nada será dispersado ou jogado fora. Nada. Tudo será eterno. Mas aquilo que precisamos espiar para converter, de uma forma educativa, máculas e erros em acertos. E uma vez passando para acerto, passa ao arcabouço do espírito como um processo de desenvolvimento e aprendizados. Nós não podemos virar os olhos porque coabitamos no mesmo planeta, com multidiversidades, onde o desenvolvimento e a evolução é de fato individual, pelos esforços de cada um. Mas quem falou que a gente não deve ajudar o próximo? Ele está passando pela prova da pobreza, porque é um processo kármico dele. Mas quem foi que falou que nós não devemos ter comiseração para minimizar a dor e estimulá-lo a avançar, a evoluir? Onde isso está escrito? Está escrito que devemos fazer todo o bem a quem quer que seja. Está escrito que devemos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizessem. E mais, antes de Jesus ser preso e supliciado, ele falou: deixo-vos mais um mandamento. Esse danado de Jesus fala assim: amai-vos como eu vos amei. E ele falou isso depois que houve uma grande contenda, em que houve uma discussão entre os discípulos quem seria numa eventual ausência do mestre, e essa ausência eles não conseguiam, não tinham degustado como se fosse a partida para a espiritualidade.
Eles queriam saber quem seria o preposto. E Jesus, bastante contrariado, não irritado e nervoso, porque isso não era feitio dele, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Ora, meus amigos, esse é um ensinamento da humildade, esse é um ensinamento do amor, esse é um ensinamento para que uns não venham a sobrepujar ou desejar o poder sobre outros. Ninguém é, nós estamos. E Jesus usou desse ensinamento, do qual mais para frente nós temos uma passagem de Pedro, não sei se vai dar tempo de passar, para mostrar o nivelamento que todos somos iguais, filhos do mesmo Pai. Então, meus amigos, os exemplos, os ensinamentos, o colocar a luz para brilhar, a luz sobre o velador para iluminar, eles são fundamentais para serem utilizados para o crescimento moral, o crescimento intelectual, evolução espiritual. Jesus, para todos nós, foi um exemplo, um corolário do bem viver, do bem superar. Que não pensem que Jesus não teve dificuldades. Teve muitas abertas e muitas conspirações para bem superar, para manter estável que nem o sal, a propriedade do mineral sal. E nos ensinou também a bem conviver independente das situações. E nós temos na vida situações contrárias, em que nós muitas vezes perdemos o rumo, perdemos a fé, perdemos a nós mesmos. Então é um chamamento, vós sois os sais da terra, sejam equilibrados, tenham a vida balanceada, tenham a mente saneada, tenham os atributos únicos, serenos, constantes, para que venha evoluir. Bom, meus amigos, temos de fato compromisso por sermos luzes. E por sermos luzes, e por termos energias, e por termos algo a multiplicar com alguém, seja no âmbito moral ou no âmbito intelectual, ou os dois, temos esse compromisso em ajudar a quem quer que seja, diante das oportunidades que a vida nos dá. Tem uma máxima que passa, eu estou preocupado com o horário já, que nós somente seremos felizes fizermos a felicidade do próximo. Será que nós nos damos conta disso? Que a vida tem um efeito espelho? Quando nós fizermos a felicidade de alguém, não é esse alguém que retribuirá a felicidade, e nem nós devemos esperar isso dele. A vida, através das leis de ação e reação, causa e efeito, fará com que essa energia positiva, esse bom ato, volte para nós em bem-estar, em equilíbrio, em força, em fé, em reposição energética e por aí vai. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Em Mateus 5, capítulo 5, versículo 15. Porque a luz, ela simboliza o esclarecimento, a orientação, que são capazes de nos transformar. Eu acho que eu já falei isso. Mas, enfim, mais um plus. A candeia, ela jamais, ou a lamparina, tipo aquela lamparina de Aladim, onde tinha uma pontinha de luz na ponta, ela não deve ser colocada debaixo do alqueire, ou do estoque, ou da cama, dependendo do evangelho. Mas deve oferecer luz a todos. Porque a questão é, se nós colocarmos debaixo a luz que nós temos, nós estaremos sendo extremamente egoístas. E não teríamos nós sido inúmeras vezes ajudados em tantas reencarnações passadas como na presente reencarnação? Vamos botar a mente para pensar. Não seria uma questão de justiça nós retribuirmos para a vida aquilo que temos recebido?
Mais uma vez, o esconder e o não retribuir para a vida aquilo que temos recebido tem um caráter por trás sórdido, mesquinho, egoísta, introspectivo, que é uma extremidade do balanceamento do sal, que faz com que aquela luz se torne insípida, insossa. Ou seja, não é a luz que é insossa, somos nós. São os nossos atos, nossos atributos, nossos pensamentos. Isso é ser egoísta, isso é esconder. Ao passo que o outro lado é iluminar. Mas iluminar com equilíbrio para iluminar aquilo que de fato nós temos. E não aquilo que falsamente nós achamos que temos. Porque existe isso, né? Até na espiritualidade. Nós temos na classificação dos espíritos aqueles pseudo-intelectuais. Ora, nós não somos espíritos encarnados? Não teríamos em nós, aqui na Terra, pseudo-intelectuais, aqueles que mais acham que sabem do que sabem? Isso é orgulho. E continua, porque assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. O vocábulo resplandeça possui uma carga magnética energética relacionada aos sentimentos de fé, de esperança. Resplandeça, olha como o sol tem os seus raios resplandecentes. Nós também temos as nossas luzes ou as nossas lamparinas ou o nosso cabeça de fósforo resplandecente. Para nós próprios, para as pessoas que nos cercam. Então, esse esforço em resplandecer está entre os sentimentos mais puros e será sempre vai ser percebido através de observação ou recebido através de energia por alguém. A emissão dos nossos raios luminosos e energéticos, nossos desejos de bem fazer, de bem socializar aquilo que temos em nós, por mais que nós entendamos que nós temos muito pouco. Ainda assim, somos luzes. Que nós sejamos disponíveis, que desejemos sempre o bem de quem quer que seja. Que as nossas melhores aporções, nossos melhores desejos, nossos melhores fluidos, nossas melhores energias, nossas melhores luzes, beneficiem a quantos necessitem. Independente de que sejam. E que nós, meus amigos, estejamos sempre saneados, reequilibrados, fortalecidos, certos de que a nossa doação máxima e uma doação fluídica, energética, de luz, de conhecimento, vai trazer uma desarmonia energética temporária que, pelo bem que se faz, ela voltará a nós mesmos de alguma forma. Ela será recomposta pela espiritualidade. Então, tal qual Jesus sempre esteve disponível, e aqueles doentes que se aproximavam dele, que não conseguiam nem que ele colocasse as mãos ou que não conseguiam segurar suas vestes, ainda assim, pelo desejo que eles tinham, pela fé, pela crença de serem curados, eles o eram pela disponibilidade, pela luz, pelas características benfazejas da luz que Jesus tinha, que iam até eles como aquele que quer doar e aquele que quer receber. Nós deveríamos ser sempre luzes, 24 horas por dia, desde que nós tivéssemos o equilíbrio e a constância para que nossos fluidos sempre estivessem saneados, assim como Jesus. E é para isso que a gente vai trabalhar. E termina essa questão, Mateus capítulo 5, até o 5,16, e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Se nós sentirmos Deus como nosso Pai, sinceramente, inevitavelmente, nós reconheceremos de uma forma pura os nossos irmãos, a todos aqueles que se encontram em toda parte. Estaremos prontos para ajudá-los mais cedo ou mais tarde.
E essa vida, a nossa vida, só será, essa escala evolutiva e reencarnatória, só será realmente bela e gloriosa quando nós pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade toda. Isso é o que nos trouxe o nosso querido Espírito Meimei através de Chico Xavier. A vida somente será realmente bela e gloriosa quando pudermos aceitar a humanidade toda como uma grande família universal, Espírito Meimei. Será que é assim que nós nos reconhecemos? Temos que caminhar, temos que repartir, temos que dividir, temos que fazer a diferença no grande game da vida. Temos que diminuir as disputas incessantes, quem tem razão, de quem eu conheço mais, de que minha posição é melhor. Umas disputas incessantes que trazem dissabores, desarmonias e desequilíbrios. Nada temos, meus amigos. A única coisa que nós temos são as conquistas eternas do Espírito, que são aquilo que de fato aprendemos ao longo das sucessivas jornadas reencarnatórias, desde quando o Espírito fomos criados e desde a primeira encarnação, que são os atributos morais e os atributos intelectuais. Só temos isso no game da vida, no game da reencarnação, apenas ocupamos espaços por cessão, por empréstimo. Então, nós não somos nada, apenas estamos. Tudo foi nos concedido por empréstimo. E a hierarquia familiar, papai, mamãe, filhinho, vovó, deve se impor pelas responsabilidades e ensinamentos, principalmente os de cunho moral, porque essa hierarquia familiar são meros estágios e esses estágios sucessivamente se mudam, são alterados nas reencarnações, quer passadas e as futuras. Isso está mais do que explicitado quando Jesus falava: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Quando ele estava numa casa cheia de seguidores e do lado de fora apinhado uma multidão. Quando chamam Jesus, sua mãe e seus irmãos chegaram. E Jesus, aproveitando todas as oportunidades, falou: quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Num afã de jamais desprestigiar sua mãe, ele a amava profundamente e ela o amava profundamente. Mas, transcendendo as questões da parentela corporal, ele queria falar que todos ali eram irmãos na grande parentela universal, porque fomos criados pelo Deus Pai. Então, muito nós temos que nos conscientizar e caminhar. Devemos ter mais amor, mais comiseração com o próximo, independente de quem seja, independente de aonde o socorro seja pedido. Esse é o nosso destino final, amar a todos de forma igual e restrita. Então, meus amigos, nós tínhamos mais algumas coisas para falar, mas infelizmente o nosso tempo é exíguo e vamos fazer o encerramento, a prece. Esperamos realmente que essas singelas palavras e reflexões sirvam de fato para que nós tenhamos um equilíbrio linear e uma evolução constante, aproveitando a grande oportunidade da vida, a oportunidade que Deus nos dá. Agradecemos Deus Pai, Jesus, Maria, os bons espíritos, por mais essa oportunidade. Ilumina-nos, guarda-nos e permita que possamos ter o equilíbrio e a constância, tal qual o equilíbrio do sal, que não mudemos nossos comportamentos diante das diversas situações opostas e contrárias da vida, que venhamos aprender e colocar a luz, a pequena luz que temos para brilhar, para ajudar tantos quantos precisem. Muito obrigado, fique conosco hoje sempre, graças a Deus.
Meus amigos, muito obrigado. Perdão por ter ultrapassado um pouco o horário e fiquem todos com Deus. Forte abraço da CF, do GECAL e a todos aqueles que assistem. Um abraço. Graças a Deus.